Bem, boa noite a todos, a todos, a todas. Hoje, 26, 22 de junho de 2026, estamos aqui de novo com o nosso Papo de Segunda. Nosso tema hoje é a questão Elon Musk. Elon Musk, segunda-feira passada, dia 15 de junho, se tornou o primeiro homem da história da humanidade a acumular um patrimônio de US$ 1 trilhão. Isso mesmo. Não é US$ 1 bilhão, é US$ 1 trilhão. Isso quer dizer que Elon Musk tem um patrimônio maior do que 90% dos países existentes na face da Terra. Por exemplo, o que se faz com tanto dinheiro? Ou o que se deixa de fazer com tanto dinheiro? Qual a ambição de uma pessoa que acumula US$ 1 trilhão? Elon Musk está se tornando um tótem do capitalismo. Para todos, ele é um homem de absoluto sucesso. Em uma única geração, até porque ele não é descendente de uma família rica, é um descendente de uma família classe média alta. O pai dele, na África do Sul, tem restaurantes. Ele conseguiu acumular um patrimônio de 1 trilhão, mais de 1 trilhão. E como é que faz? Né? Só, gente, que coisa curiosa. Porque esse homem tem esse patrimônio comercializando o quê? Carros elétricos, pela Tesla, né? E robôs e outros produtos equivalentes, que sequer ele é o maior fabricante do mundo de todos esses produtos. Ele, a China, hoje, ele fabrica muito mais do que ele. E, além disso, ele tem uma empresa, SpaceX, que manda coisas para o espaço sideral. Empresa essa que tem como opção chegar a Marte, um planeta com uma atmosfera absolutamente imprópria para o ser humano, para qualquer tipo de vida que nós conhecemos. Tem cheiro no ar de jogo podre, uma gravidade muito maior do que a Terra, porque ele é maior do que a Terra, e, portanto, é impossível o ser humano habitá-lo. Não existe remédio contra a gravidade. Não existe forma conhecida até aqui contra a gravidade. Além disso, ele é proprietário do Twitter, um provedor hoje pequeno, né? E ele também é proprietário da Starlink, uma empresa que fornece internet a partir de uma rede de satélites que ele botou no ar. E que essa rede de internet, para você poder participar dela, você tem que comprar uma antena. Acontece que a Espanha acabou de mandar para o espaço satélites que permitem à população espanhola a ter internet em todas as instâncias, empresas, pessoas físicas, instituições públicas, sem antenas e absolutamente de graça. Enquanto que a empresa do Elon Musk cobra no Brasil R$ 235 por mês. Eu, pessoa física, quero ter conexão com ele. A empresa Starlink está tendo seus serviços desvalorizados numa velocidade tal
E no ano passado, há um ano atrás, uma antena da Starlink custava em torno de R$ 1.500 aqui no Brasil. Você comprava pela internet, Mercado Livre, Magazine Luiza, qualquer um desses. Hoje em dia, em junho, custa R$ 600. Por quê? Porque os chineses, de novo, estão montando uma rede de satélites no espaço que dará acesso a todos os habitantes do planeta Terra à internet de graça e sem antena. Você não vai precisar nem comprar antena. E também você vai poder conectar seus celulares nesta rede. O que quer dizer que o Elon Musk comercializa tem um espaço curto de vida, porque os carros elétricos, como eu disse, os chineses já fazem muito melhor do que eles, inclusive com um custo muito menor. Caminhões, etc., também já fazem, chineses. E conexão à internet. Em breve teremos no mundo inteiro de graça, o que a Starlink vai acabar, perder totalmente o mercado. Então, ele comercializa o quê? Isso parece um pouco a Suíça, né? Tem um padrão de vida elevadíssimo, seus habitantes. E você, qual é o produto que é fabricado na Suíça? O que a Suíça vende? Nada. Vende que ela tem uma rede bancária que recebe recursos de qualquer um que quiser lá depositar e que não precisa justificar a origem desses recursos. E qualquer indivíduo que tiver um valor em depósito na Suíça maior do que tanto, algum tempo atrás era US$ 1 milhão, agora não deve ser muito mais, recebe imediatamente cidadania suíça, pode morar lá completamente impune. Um outro país pode ir lá se retirar de lá. Então, como vemos, o Elon Musk pode ser considerado um totem do neocapitalismo, né, desse capitalismo selvagem, porque, na realidade, ele vende ilusão. Ele não vende nada de concreto, não vende comida, não vende saúde, não vende nada do que efetivamente nós precisamos. Vende ilusão. Agora, tem um dado que todos mundo esquecem. Elon Musk já se declarou mais uma oportunidade como usuário costumeiro das tais das drogas. Ele é um usuário ativo e consome diversas outras substâncias consideradas como drogas. E com muita frequência, há muito tempo, maconha. Também é interessante, porque quando isso acontece, ele vem a público confessar isso, após uma denúncia feita pelo Trump, quando os dois romperam no início do governo Trump. Ela começou a acusar Trump de participar da rede de pedofilia, aquele multimilionário americano que se suicidou na cadeia, esqueci o nome dele agora, Epstein. Rede de pedofilia essa, denunciada, eu faço questão de reafirmar isso, por uma brasileira que foi raptada do Brasil quando era criança ainda, tinha 12 anos, e era menina de rua, como acontece com tantas e tantas outras. E o Trump, em retaliação ao Elon Musk ter falado sobre ele pertencer, ele está envolvido nessa história,
denunciou Elon Musk como usuário de substâncias psicoativas, usuário de drogas. E drogas pesadas, além da maconha, não são drogas simples. É interessante porque, assim, ninguém, vou repetir, ninguém levantou a hipótese dele ser um dependente químico. Na ocasião, as ações das empresas dele tiveram uma leve queda, mas logo depois se recuperaram. E hoje, vocês veem, menos de um ano, ou um pouco mais de um ano depois, pronto, ele bate o recorde. E se junte a isso, que para ele usar tais substâncias, alguém tem que vender e entregar para ele, alguém tem que cultivar, plantar, produzir, comercializar e entregar a ele. Pois também ninguém se lembrou que essas pessoas que fornecem para o Elon Musk são traficantes. Aí o tal do Trump, que está fazendo uma campanha para combater as redes de tráfico de drogas, enquadrando, inclusive, algumas redes de tráfico de drogas como terroristas, não bateu, tocou a campanha do Trump para saber quais são os terroristas que vendem droga para ele. No quartel de Abrantes, sem ninguém levantar nenhuma questão a esse respeito, sem ninguém falar. Até porque, assim, alguns avisaram podia dizer que o Elon Musk conseguiu ganhar todo esse dinheiro, ganhar toda essa fortuna, exatamente por ser, de repente, usuário de drogas. Será? Será que foram as drogas que levaram a ele, o brilhantismo que ele tem para ganhar dinheiro? Porque, gente, é inegável, embora eu discorde totalmente da ética dele, é inegável que ele sabe ler esse sistema capitalista e sabe ganhar dinheiro a partir desse sistema capitalista que está posto aí. Né? Ele sabe vender ilusões. Daqui a pouco ele vai vender pedaços de terreno em Marte e todo mundo vai comprar. Agora já não é nem mais na Lua, em Marte. Né? E aí, como é que faz esse homem, de um homem, a partir dos padrões do neocapitalismo, ser extremamente bem-sucedido, ser o homem mais bem-sucedido da face da Terra hoje, uma vez que o sucesso das pessoas é visto pela quantidade de dinheiro que ele consegue acumular. Ele é o que mais acumulou, assim, sem nenhuma sombra de dúvida, e sem ninguém perto dele, né? Muito distante, o que quer dizer que ele é um usuário ativo, costumeiro de droga. Quer dizer que, então, tudo que é falado, até o que está errado nisso. Quer dizer que, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que consumir droga. Então, quer ser uma pessoa para fazer uma parceria íntima com candidatos norte-americanos, a ponto de eleger um presidente. E, ao eleger esse presidente dar a ele acesso irrestrito à Casa Branca e a todas as documentações do governo norte-americano. Você tem que ser um usuário de droga. Então, como é que faz para administrar esse conflito? E é interessante, ao mesmo tempo, que mesmo Elon Musk sendo um usuário ativo de substâncias psicoativas, conhecidas como drogas,
Não existe uma campanha para a legalização dessas substâncias. Isso sai no jornal, ninguém fala, isso passa desapercebido, ninguém liga uma coisa a outra, muito pelo contrário, fica só no ar a possibilidade de que ele é o homem muito bem sucedido, o homem mais rico da história da humanidade, e pronto. Mas quanto mais, mais. Ninguém comenta, a mídia não comenta, ninguém comenta. Ninguém vai para as ruas exigindo que a rede que fornece drogas para o Elon Musk seja classificada como terrorista. Ou que Elon Musk seja internado numa comunidade terapêutica. Será que alguém pensou nisso? Será que algum bispo de alguma igreja neopentecostal dessa pensou em internar Elon Musk numa comunidade terapêutica para que ele se torne um abstêmio, não use mais drogas? Como é que faz? Quem faz? É interessante, né? Segunda-feira passada a gente falou nisso. Falou sobre a questão das drogas e falando exatamente em busca de alguma resposta para essa pergunta. O que faz? Bem, nós temos que primeiro nos lembrar que não existe na história da humanidade nenhuma sociedade que não tenha as drogas presentes. Nenhuma. Se acha restício de maconha nas tumbas de faraós, junto às múmias de faraós, e em sepulturas chinesas milenares. E sempre se achou, principalmente para praticar atos místicos. Se a gente fosse olhar para a nossa história pregressa, a gente poderia intuir que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, é a grande incentivadora do alcoolismo. Porque durante o culto dela, ela apregou que ela transforma o vinho em sangue de Deus. E quem está celebrando aquele culto toma aquele vinho. Portanto, as famílias que vão à igreja saem daqui autorizadas a chegar em casa a beber. As crianças que vão à igreja saem da igreja ao chegar em casa autorizadas a beber. Daí se libera a bebida alcoólica, que por sinal não é proibida, mas que por sinal, segundo todas as pesquisas nesse campo, nunca houve uma pesquisa que desmentisse esse dado. É a droga que mais causa prejuízo financeiro à humanidade e que mais causa mal ao organismo humano. É o álcool. Mas ele sequer é proibido, pelo contrário. É um hábito louvável. Tomar um uísque é um hábito louvável. Tomar um chopp é um hábito louvável. Mas engraçado, tomar cachaça não. Tomar cachaça não é um hábito louvável. Por quê? Por que o uísque a elite toma, champanhe a elite toma, vinho a elite toma, chopp a elite, cerveja, tudo isso é louvado, é servido nas festas, é servido gin, cachaça não. Será que é por causa da origem? Será que é porque o uísque vem das civilizações anglo-saxônicas
champanhe francesa, chopp alemã, cachaça brasileira, africana. E é engraçado, porque as drogas, que são chamadas drogas proibidas, nomeadas como as destruidoras da humanidade, coincidentemente têm as mesmas origens, como a gente fala. Só foram escolhidas caprichosamente. As drogas que fazem parte de culturas, de regiões onde existe interesse socioeconômico dos Estados Unidos e da União Europeia envolvido. O ópio da China, a heroína da Ásia, a maconha, Ásia, África e América do Sul, cocaína dos Andes. Todas as demais vêm quase que em derivação delas. O mais interessante disso tudo é que as leis, normalmente, são feitas pelas elites. E são as elites as maiores consumidoras de drogas psicoativas. Como ela mostra, as leis proíbem o uso de drogas, porque dizem que fazem mal à saúde. Mas são as elites que mais as usam. Até porque, como todos nós sabemos, para usar droga é necessário ter recurso financeiro, é necessário ter dinheiro, coisa que os excluídos sociais, principalmente população de rua, não têm. Mas, quando se quer justificar, fazer uma higienização social nas ruas de uma cidade, que cada vez está mais repetitivo e mais intenso, se justifica que esses indivíduos, cidadãos, vão ser retirados da rua, privados da sua liberdade, o que é proibido por lei, trancafiados em comunidades terapêuticas, que todos nós sabemos, inclusive integrantes do Estado, que elas não têm nenhum aparato tecnológico para acolher esses indivíduos, sejam, tem uma equipe de médicos, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, qualquer coisa do gênero para atender. Esses indivíduos são recebidos e passam por uma enorme doutrinação religiosa. Para aqueles poucos que saem dali uma consciência diferente das que entraram, se tornaram praticantes daquela religião, crentes, tendo fé na religião e doando cada vez mais recursos, poucos recursos financeiros que têm para as religiões. Mas todos fazem isso. E quando sai uma notícia dessa, quem se preocupa em divulgar? Agora, quando se tem alguma notícia que algum fulano cometeu algum crime, e quando ele cometeu um crime, ele estava sob efeito de substâncias psicoativas, sai em tudo quanto é jornal, tudo quanto é mídia, alardeia o fato daquele criminoso está sob efeito de substâncias psicoativas. A Unesco, algum tempo atrás, fez uma pesquisa pegando toda a cadeia produtiva de substâncias psicoativas, ou seja, drogas, da América do Sul, majoritariamente cocaína e maconha, para descobrir
Quem nesta cadeia toda ganhava mais dinheiro por causa da ilegalidade das drogas? Vocês acham que foram quem? Sabe quem foi? Quem mais ganha dinheiro? Os bancos. Por que, que os bancos ganham dinheiro? Porque é simples. Os comerciantes de drogas, comerciantes ilegais de drogas, são obrigados a depositar os recursos que eles juntam em paraísos fiscais, em contas numeradas. Quando eles morrem, eles perdem acesso a essas contas e seus familiares juntos. E aí, todo esse dinheiro fica para os bancos. Quem não se lembra do escândalo que teve em torno da década, se não me engano, foi em 2016, com o Banco Santander, que o fisco norte-americano pegou, descobriu que ele era o maior matriz de recursos financeiros dos traficantes de drogas. Um outro fato muito interessante nisso é que, se você pega a lista de crimes mais rentáveis da humanidade atualmente, o que aparece primeiro é o crime de tráfico de armas mais tráfico de drogas. Mas o que um tem a ver com o outro? Me explica. O que armas tem a ver com drogas? Tem muito, né? Porque os comerciantes de drogas acabam tendo que se armar para se defender da polícia ou para ter como fazer ações violentas entre eles, guerreando por territórios e coisas assim. Mas por que não separa uma coisa da outra? Simples. A economia norte-americana hoje, e já há alguns anos, ela depende fundamentalmente de armas, fabricação e venda de armas. E, portanto, é de sumo interesse da economia norte-americana que ninguém tenha controle sobre o tráfico de armas, porque, segundo estimativas de órgãos pesquisadores, como a Unesco, de novo, 80% do comércio de armas na humanidade é comércio ilegal, que abastecem todos os traficantes brasileiros, guerreiros africanos, e etc, etc, etc. Mas que ninguém sabe, que ninguém combate. Você já viu alguém na televisão dizer que é necessário, precisa, é urgente se combater o tráfico de armas? Não. Quando você vê a pesquisa da ONU sobre os crimes mais rentáveis, em primeiro lugar está lá drogas e armas. Todo mundo imagina que o valor do comércio das drogas é muito maior do que o de armas. Não, é isso. O valor do comércio do tráfico de drogas perto do tráfico de armas é porcaria. Mas está lá exatamente para confundir, para deixar a população achando que o problema está nas drogas, não nas armas. Não se desmembrar, fica evidente que o problema está nas armas. Da mesma forma, as drogas continuam sendo proibidas, porque assim, quando você passa na rua e vê alguém nas ruas, em população de rua, um elemento vulnerável, sem atendimento do Estado, abandonado pela sociedade, a primeira coisa que se diz é que ele está ali por causa de droga. Não, não está ali por causa de droga. Não. Ele está ali por muitos outros motivos, menos droga. Portanto, fala, Tabaco. Tabaco, você está. Abri, que eu tive uma pequena dificuldade. Eu gostaria de perguntar se o problema está nas armas ou está no egoísmo.
Ah, isso é verdade, Tabacu. A raiz de tudo, né, está no narcisismo, que leva ao egoísmo, né? Ou seja, está naquela figura emblemática do ser humano que acha que ele está imune a tudo. Ele é a imagem e semelhança de Deus e, portanto, ele está imune a tudo. Portanto, ele não precisa se preocupar com o outro, nem aquilo que está à sua volta, né? Se nós, seres humanos, estamos destruindo o planeta Terra a ponto do planeta se transformar inadequado para a nossa existência, isso não é um problema nosso. É um problema de alguém que eu não sei de quem. A mesma coisa, a história das armas, né? A história das armas, a arma existe exatamente para me tornar mais forte do que o outro. Aquele que está mais bem armado, teoricamente, é o que mais poderoso. Salve, Edilson! Bem-vindo! Oi, Paulo. Boa noite para todas, todos e todos. Muito prazer estar te recebendo, Edilson. Igualmente. Entrei atrasado, mas falei, vou dar uma passada lá hoje Tá para ver. saudade. É, Fico feliz. Também estava com saudade de você. obrigado também. Então, ontem a gente eu passei também para dar um informe da Marcha da Maconha de São Paulo ontem. Uhum. Foi muito boa a marcha, muita gente. Saiu umas matérias em várias mídias, a EBC, a Brasil, é Carta Capital, na Globo, no jornal Estadão, e vários blogs, Instagram, canal do YouTube. Foi bem, assim, olharam bastante para a marcha esse ano. E o nome era Legaliza Todas as Drogas, pedir a legalização de todas as drogas e a descriminalização, né? É o bagulho, é louco, legaliza todas as drogas. E daí, muita gente esse ano, assim, triplicou do ano passado para esse. Coisa Acho boa, que né? está fazendo 18 anos, 18 edição. 18ª edição. Uhum. Muito bom. Alexandre, você quer aproveitar para falar? Você está querendo falar alguma coisa? Sim, quero. Ô, Paulo, Hum. no outro dia eu falei sobre a questão do uso das substâncias e do afeto, né, e especificamente dos alimentos. Quanto à questão da... Aumenta um pouquinho do seu som, Alexandre, por favor. Aumenta o som. Isso. Eu estou com fone, melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Melhorou um pouco. Tá, eu falei a questão do afeto em relação às substâncias. Sim. E o interessante é que das substâncias que nós temos, eu acho que duas são universais, né? A água e o ar. Apesar de haver um controle sobre elas, né? Mas especificamente sobre a água, a princípio, todo mundo tem acesso, né? Apesar de que a água foi tão explorada no Nordeste e tudo mais, o controle da água, que os coronéis têm acesso às propriedades com água e os outros não têm, né? O controle das substâncias, aquelas que instante que traz prazer e elas passam a ser controladas, né?
essa questão tem muito a ver com controle social, o controle econômico sobre as substâncias e as proibições e tudo. E falando disso tudo, tem toda uma relação em torno disso. Muita coisa eu acho que a gente até tem consciência, mas quando chega na hora é, de, de criminalizar, de gerar essa violência, de não compreender essa violência, de vem toda essa situação em que a gente começa a discutir coisas que não fazem sentido, porque a gente não está, como se diz, o que a gente está discutindo? A gente é levado a discutir coisas que o principal é o quê? Por que as pessoas estão fazendo um consumo doentio? Por que as pessoas são levadas a fazer consumo de determinadas substâncias que fazem mal também? Porque as medicações têm que ser bem prescritas. Bem prescrita, ela ela pode ajudar as pessoas. Tanto é que quanto não se tem na medicina cirurgias e tudo mais, o quanto a medicina não avança para remover tumores, para fazer cirurgias complexas, ao mesmo tempo essas medicações são usadas para controle social, para sem necessidade, para, enfim, eu eu não consigo desenvolver esse assunto, mas são questões que eu trago que é, que é absurdo. A gente está batendo cabeça contra um sistema que as pessoas estão faturando alto. E o caso do Elon Musk ter ter 1 trilhão mostra simplesmente isso. É uma sociedade que está faturando alto em cima do sofrimento, em cima de alguma coisa. Não é da onde vem todo esse poder? Pois é, né? Isso é uma outra questão, Alexandre, que eu, aliás, eu concordo plenamente com você sobre a gravidade dela. Mas é uma outra questão, porque talvez seja desse mesmo lugar que vem o poder do Elon Musk, que vem também o poder de proibição dessas substâncias, né? Que, na realidade, isso viabiliza a caça aos usuários. Caça essa aos usuários, que, em sua grande maioria, são caçados os líderes que não convêm ao poder instituído na ocasião e no local. Pois não, Adilson? Adilson, você está de som fechado. Oi? Sim, você levantou a mão. Você quer falar? Isso, eu queria falar que hoje eu estava assistindo uma cerimônia de assinar vários convênios, o ministro do Desenvolvimento Social e a Secretaria de Política sobre Drogas. Assinou um de... Eu não lembro de qual os nomes dos programas, mas tá... Se olhar no YouTube, eu vou compartilhar lá. Vocês vão ver... sabe aqueles equipamentos que criou no governo agora? Os CAIs. Aí associou com os centros POPs. Nos 27 estados, assinou termos, portarias, convênio. Hoje teve a cerimônia. Eu estava vendo um pouco agora à tarde, foram vários contratos em parceria com o Ministério
do Desenvolvimento Social e o Ministério da Justiça para esse campo aí de política sobre drogas. O Alex é de Santa Catarina, né? Que ele estava falando uma coisa que assim, eu também já me perguntei muito e continuo me perguntando, porque quando o governo Lula ele estava fazendo plano de governo, eu ajudei muito nessa área da saúde, na área de política sobre drogas e saúde mental, principalmente. Junto com a Abrasme e várias outras entidades, a Brasco, né? E a gente estava a caminho da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Várias coisas que a gente pediu nas ágoras que fizemos para fazer proposta, não entrou. E depois, assim, agora eles estão fazendo uma pesquisa aí de novo, nacional, para ver a situação da rede, né? Mas eu não olhei no link se inclui os CAPs álcool e drogas ou não, porque a gente vem falando bastante que a gente da base pede uma coisa, mas quem está lá no topo faz outra, né? Agora eu vi também na reportagem que eles estão embasbacando ali o tempo todo o Hugo Mota, né? O Hugo Mota, né? O Alcolumbre. Alcolumbre. Agora, o UPL é da escala 6:1, tá? E na reportagem eles falaram assim, tem que ouvir pela opinião dos empresários, quer dizer, eu falei, olha, se os trabalhadores não saírem para a rua fazer uma pressão, eles vão engavetar e vão obedecer à elite dominante, às minorias dominantes, né? Então, e coloca depois em funcionamento, Alex e Paulo, coisas que a gente nem pediu, entendeu? Eu sei que tem aí equipamentos que foi pensado lá no conselho e esqueceram no Conselho de Política sobre Drogas, né, o CONAD. E aí as entidades que estão lá, parte delas que vão assumir também convênio com desses CAIs, desses equipamentos. E eles têm uma proposta também nesse CAIS que é proibicionista também, né? Que é a pessoa responder questões até que criminaliza ela. Quer dizer, é tipo que não tem para onde correr, né? Se o governo é da extrema direita, é pior. Se for da esquerda, também vai estar lá nas entrelinhas as coisas que criminaliza o usuário de droga, a população de rua, né? Não está tão escancarada como os governos de extrema direita escancaram, mas fica lá nas entrelinhas. Então, eu também queria lembrar disso daqui que eu assisti hoje. É importante, mas assim, é fraco e precisaria o governo federal ter uma atitude mesmo de enfrentamento. Mas se dizer, se enfrentarmos fortemente, a maioria lá derruba até o próprio governo, né? Como derrubou na época da Dilma, que o Congresso, Senado Federal, agora é maioria. Aí vai fazendo as coisas assim aos poucos, né? Não ter um avanço, aquele avanço que a gente espera, tá, Alex? Eu também me pergunto muito isso. E eu até estou diminuindo a minha participação, conferência, porque eu mobilizava muitas pessoas para estar participando desses negócios. E quando vem a decepção, teve gente até que já falou, tá vendo aí? Você fica chamando, mobilizando para participar e depois eles fazem uma outra coisa lá. Foi o caso dos movimentos de comunidades terapêuticas, né, contra. E parte de movimento de pessoas usuárias
da saúde mental. E teve essa semana um descontentamento grande do Movimento Nacional da População de Rua com relação à participação social, que os movimentos ele faz a base, é conhecido e tem edital que o movimento tem que pedir uma declaração para uma entidade ou um deputado, quer dizer, se a terceirização dos movimentos sociais, gente. Então tem cada coisa que não cabe em política de gabinete, de lugar nenhum. Quer dizer, o movimento social ele faz da base até a ponta e na hora dele ocupar um espaço de participação social, ele ainda precisa comprovar para os conselhos de governo federal ou governo federal a existência e o caráter dele, e quem que der essa existência e o caráter dele é outra pessoa que nem participa do movimento. Então tem umas coisas que não cola, que é absurda mesmo, tá? Obrigado. É isso mesmo, Adilson. Nós estamos aqui falando de um desses absurdos, né? Que é o absurdo do Elon Musk, o homem mais rico da história da humanidade, um patrimônio maior do que $1 trilhão, ser declaradamente um usuário ativo de substâncias psicoativas, ou seja, vulgarmente conhecidas como droga, e isso não ser aventado. E sequer ser feita essa correlação, porque se essa correlação existe, porque ele confessa a esse respeito, né? É sinal que todos aqueles que querem se tornar os homens mais ricos têm que usar drogas, ou é sinal que tudo que se fala a respeito de drogas é uma mentira. Elon Musk não é um dependente químico. O que quer dizer tudo isso, né? Porque se são as elites que fazem as leis proibindo as drogas, são elas as maiores consumidoras de drogas. A elite brasileira é a segunda maior consumidora de droga na humanidade, só perdendo para a norte-americana. Como é que se faz essa correlação de tudo isso? Como é que se faz essa correlação quando Alexandre levanta essa questão, onde inclui, né, dentro dessa mesma cultura de proibição das drogas, a questão da comida, a questão de tantas outras coisas, tantas outras necessidades que podiam ser atendidas com esses recursos que são alocados para o combate teórico ao comércio, ao uso de drogas, né? A produção, comércio e uso de drogas. Por que eles não são alocados na educação, na saúde? Porque se for alocado na educação e na saúde, fica sem justificativa para que o Estado promova a repressão violenta através das armas, matando lideranças nas comunidades, né? Ou os Estados Unidos invadam países, tendo como justificativa a questão das drogas. Assim, tudo isso que nós estamos falando aqui, né, ganha um sentido. Ganha um sentido que é a elite consome droga. A própria elite produz e comercializa essa mesma droga. Porque ninguém aqui acredita que a droga nasça na comunidade de baixa renda, ou seja produzida em comunidades de baixa renda, né? Todos nós sabemos que esse comércio, um momentinho só, Alexandre, que esse comércio de bilhões de dólares ou reais não está na mão dessas pessoas, está na mão da elite. Mas essa mesma elite proíbe essa comercialização e essa venda dessas drogas. Sim, porque se liberar, eles ficam sem ter o que comercializar para não ganhar dinheiro.
como eu dizia, recente pesquisa da OEA demonstrou que são os bancos o que ficam com a maior parte do lucro do comércio ilegal de drogas. Fale, Alexandre, mas, por favor, seja breve. Há uma questão, eu conversando com a minha mãe, ela faz visita em hospital. Eu falei para ela, assim, a gente tem um medo tão grande de usar substâncias e tal. Eu sempre para ela, a pessoa usa morfina no hospital. E, e aí, porque assim, quando a pessoa, eu perguntei para ela, quando a pessoa usa a substância, como fica? Eu não sei. Ela também não sabe. Tá, e no hospital, quando usam a morfina, que é uma droga potente, como elas ficam? Sim. Elas ficam, mãe, minha mãe, como elas ficam? Porque a impressão que a gente tem é que se ela usou uma substância, ela é, vai ficar uma pessoa violenta, vai ficar uma pessoa. Mas elas estão usando lá e elas ficam como? Então, E assim, o medo que isso gera nas pessoas. Nossa, usou uma substância, pessoa, e a gente fica apavorado diante da pessoa que está usando uma droga ali e não sabe, a gente sabe aquilo que é a ideia que vendem para gente, o medo que vendem para gente, mas talvez não seja nada disso. Alexandre, olha só. Foi legal você ter tocado nessa questão de medicamento, porque os medicamentos contra a dor, fundamentalmente, são feitos à base de ou morfina ou cocaína. Todas as anestesias usadas são feitas à base de cocaína. E é engraçado porque essa cocaína que é usada dentro do hospital, a morfina que é usada dentro do hospital, não causam dependência química. Só que é usada na rua que causa dependência química. Embora seja a mesma substância, entendeu? Não tem diferença, muito pelo contrário. A do hospital é muito mais potente do que da rua, porque ela é pura. Não está misturada com nenhuma outra substância. Então, é disso que estamos falando aqui, exatamente, Alexandre. É dessa hipocrisia que a sociedade elite trata, vende como certeza, e essa elite, no caso das drogas, não é nem só a elite econômica, é a elite intelectual também, né? A elite cultural. Não devemos esquecer que existe uma ciência que reafirma que essa meia dúzia de substâncias causam dependência química. Assim como tem uma ciência que diz que a Terra é plana. Assim como tem ciência para tudo, né? Tinha até a tal da cloroquina que servia para combater a Covid. Então, tem para tudo. Mas é essa mesma elite. Essa mesma elite que não se dá sequer o trabalho de apurar, de fazer experiências, de averiguar essas informações. Não. Ela compra essa ideia, reproduz essa ideia, divulga essa ideia, criminalizando os mais pobres, os negros. É dentro dessa ótica que o raciocínio da sociedade, da elite social, permanece desde sempre. A dificuldade de lidar com a diferença, a dificuldade de lidar com os divergentes, neurodivergentes, a dificuldade de lidar com aqueles que têm opções de gêneros diferentes, a dificuldade de lidar com aqueles que têm a cor de pele diferente, ou seja, a dificuldade de lidar com a diferença, a impossibilidade de lidar com a diferença. Porque se surge alguém diferente de mim, que conquistou aquilo que eu desejo, isso demonstra que tudo
eu desejo. Né? E como as pessoas necessitam ter essa certeza que não se tem, como as pessoas não sabem viver com a incerteza proveniente da própria vida, sabe? Elas criam, por exemplo, um Deus à sua imagem e semelhança. Né? O Deus criado pela gente, por engano, do nosso imagem e semelhança. Então, as certezas que nós temos são criadas pela gente. A história da humanidade vai demonstrando que muitas inúmeras das certezas são revistas, são abandonadas. Né? A certeza, quando a questão da droga está demorando muito ainda. Já causou muito sofrimento, absolutamente desnecessário. Porque a questão do uso constante de substâncias psicoativas não é nada tão difícil de ser resolvido se ela for encarada de frente. Se ela for encarada não como uma doença, mas como um hábito que o indivíduo tem, devido à dificuldade que ele tem de viver a sua realidade. Então, ele utiliza as substâncias psicoativas como uma ferramenta para construir uma nova realidade. Uma realidade onde ele caiba, onde ele seja feliz, onde tudo que o incomoda deixe de acontecer. E assim, ele caminha pela vida. Assim como nós utilizamos de outros artifícios, tem gente que trabalha o dia inteiro, vive para trabalhar. Quando morre, é o defunto mais rico do cemitério. Mas o que serviu aquilo para ele? Para nada. O Elon Musk, imagine você o que ele fez ao longo da vida dele, ele é uma pessoa jovem, para conseguir ter esse patrimônio que ele tem. Muitas vezes ele teve a oportunidade de brincar com os filhos, de estar com os filhos, de se distrair com os amigos, de ser um ser humano como outro qualquer. E tantos outros que vivem a partir de dedicação única e exclusiva, esses atletas olímpicos que se destacam nas suas modalidades, que vivem para fazer aquela prática repetidamente. E de nada usufruir da vida como um todo. Como dizia nosso querido Mujica, o ex-presidente uruguaio, a vida não foi feita para trabalhar, a vida foi feita para viver. É necessário se deixar boa parte do nosso tempo para podermos usufruirmos, para podermos brincar, para podermos agradecer esse presente que recebemos, que é a vida. Não existe presente maior que qualquer ser humano, que qualquer ser vivo possa ter recebido do que a própria vida. Não usufruir disso é exatamente ofender a quem nos deu de presente, o que alguns chamam de Deus. Eu não acredito, mas tem alguns que acreditam. Imagina você que você dá um presente para o seu filho no Natal e ele pega o presente por simplesmente jogar fora, não usufrui. Você vai ficar chateado. Né? Pois é. Para você que é religioso, imagine. Esse teu Deus, esse teu pai, que teve o trabalho de criar todo esse planeta, todo esse universo, toda essa vida linda que a gente usufrui, e você não usufrui dela. Passa o dia inteiro preocupado com outras coisas, preocupado com trabalhar, com estudar, com seja lá o que for, sem dar atenção para você mesmo, para os seus desejos, para sua família, seus filhos, seus amigos. Pense nisso. Não se utilize de drogas, que não são só essas. Né? Droga é tudo aquilo que te disfarça, que te afasta da sua realidade. Porque a sua realidade pode ser muito bonita.
Não é, Adilson? Adilson, seu som está bloqueado. Oi, eu acabei de postar lá o link da cerimônia de hoje do MDS. Tá no canal do YouTube e tem outro que foi da frente da população Pop Rua que eu coloquei lá no grupo também. Acho que é uma aula EAD. E o outro é o contrato, celebração de contrato e dos programas de política de droga, MDS e MJ. E a Senad, que é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do MJ. Então, drogas, esse negócio de nome droga é inventado. Se olhar para a ancestralidade, usava como rituais espiritual, né? E para invocar os deuses da caça, da pesca, da agricultura, da chuva, do céu, de todas as estrelas, de tudo, né, que é sagrado. Aí eles vão inventando esse negócio de que é droga. Esse nome agora usado, substâncias, eu acho bom, bem mais suave, né? E daí cada um vai nomeando quais tipos de substância. E tem uma que pode usar. Eu mesmo gosto de beber, sabia? Eu gosto de beber, mas com controle. Eu gosto de beber cerveja e vinho, bebida leve, assim. Cerveja, vinho, contine, champanhe, quando tem, dessas de Natal barata, né? Pobre não pode tomar nada caro. A gente toma o que pode de vez em quando. Mas e da maconha, eu me sinto bem quando eu fumo. Só que eu não posso fumar direto, porque eu só tenho um pulmão. E daí se eu fumo, não posso ficar enchendo de fumaça, né? Quem tem um perde, acabou a vida. E aí, mas eu uso o óleo de cannabis medicinal, da cannabis, para dor, para tirar dor e para ansiedade me faz muito bem, né? Quando eu estou muito ansioso e tirar dor, porque eu tenho muita dor na coluna, que a minha coluna ficou toda desviada, né? E daí os médicos querem fazer cirurgia, eu falo, Deus me livre. Se mexer em outro lugar já dói, imagina na coluna, né? Prefiro ficar sem cirurgia de coluna, Deus me livre. Então, mas assim, é bom a gente participar de vários movimentos para a gente ter nessa sabedoria que é passada em cada conversa, né? Em cada roda, as experiências de cada um que vem aqui e fala. Não precisa ser o doutor, pós-doutor, né? Para cuidar de alguém ou para fazer redução de danos, como várias pessoas já passou aqui, né? E já falou como começou. Isso que é importante, eu acho, essa interação social. Não descartando, né? E não devemos, as pessoas que têm condição de estudar bastante, de chegar nesses níveis elevados da educação bancária e científica, né? Mas não é assunto para todo mundo. É para uma pequena parcela da sociedade global e da nossa sociedade brasileira, tá? Eu hoje mesmo eu tenho uma outra reunião que foi cancelada, que é da Articulação Nacional de Marchas da Maconha, que a gente está fazendo um dia de formação. Essa semana a gente falou, está no canal do YouTube, também com as mulheres trans, sobre o acesso dela na participação das políticas públicas sobre drogas, tá? Tá gravado no canal do YouTube. Também
Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Eu até falei um pouco lá, né, porque as transexuais e travestis sofrem muito, e mulheres trans, homens trans também, sofrem muita, criminalização quando tenta participar de alguma coisa, mais política, né, elas sofrem uma série de violência. Ela estava falando, quando é no violência policial ou do Estado, é às vezes dentro dos próprios grupos. E eu até falei um pouco, né, me solidarizando com duas que sofreram uma série de agressão e já são ativistas sociais, potente, tem letramento. Imagina as pessoas que não têm, né, letramento e não têm participação de ativismo social. É isso, obrigado. Obrigado a você, Adilson. Sua participação é sempre muito relevante. Por favor, tira a tua mão para poder saber quando você quer ou não falar. Bem, então, continuando o que falávamos e que a Adilson completou para a gente, é necessário que nós todos nos unamos, uma vez que, primeiro, juntos somos muito mais fortes. Nenhum de nós é mais do que qualquer um junto. E, além disso, é exatamente essa diversidade humana, essa possibilidade que nós temos. Nós somos o único animal do planeta Terra que habita todos os habitats, todos os meios ambientes do planeta. É a partir daí que a gente, com essa diferença, pode ir construindo um saber. E com esse saber podemos ir melhorando a nossa qualidade de vida. Então, é fundamental essa conversa, é fundamental esse lugar, seja lá onde ele for, desde o botequim, na hora de tomar chopp com amigos para falar besteira, até lugares em que a gente pretenda ter uma conversa abordando temas mais graves, mais sérios, mais contundentes para nós mesmos. É fundamental que a gente possa participar ativamente, principalmente nesse momento que o fascismo retoma com uma força enorme, tendo como chefe, ou pretenso chefe, o Donald Trump, presidente norte-americano. Um cara que tem de tudo que é de pior, ele simboliza. E mesmo assim ele continua sendo adorado por alguns. É necessário que a gente que discorde dele façamos barulho. Como dizia Martin Luther King, o que nos deve nos preocupar não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Alguns se cansam de lutar e acham que o melhor é abandonar a luta. Mas eles se esquecem que a diferença entre o vitorioso e o derrotado foi só mais uma tentativa. Não desista, não pare, persista. Lute por você, pelos seus e por todos nós. E a hora que você quiser companhia, estamos aqui, te esperando. Pois não, Alexandre? Ano passado, num workshop de saúde mental, de teatro, o professor Robson Benta trouxe... É muito bacana. E na internet ele faz o audiobook, né, audioleitura do Cruz e Souza. E tem a apresentação dele aqui, acho que é 1 minuto. Posso ler? Pode ler. Bem que a dele na internet lá, acho que é mais bonita, né? Quantas coisas cada um de nós aqui escolheu da sua vida? O que dói numa pessoa? O que uma pessoa planeja? O que uma pessoa cria? É diferente do que eu
crio. Como comparar? O que eu faço com as coisas que eu sei? Além de dizer, eu preciso me comportar de forma coerente com o que eu digo. E se eu vejo uma pessoa dentro de cada corpo, eu preciso lembrar o tempo todo o que significa ser uma pessoa. Apresentar a obra Cruz e Souza é mostrar a genialidade do trabalho, é falar da dor. Porque ele escreveu muito da dor. Sua criação era jogada fora, porque primeiro viam um homem preto, num contexto de escravidão. Então aqui tem um homem preto falando de outro preto que nos deixou essa dica. Não julgue uma pessoa por uma característica sua. Ninguém é uma coisa só. Eu não sou um homem preto, porque em 2025 nós ainda não resolvemos essas questões. Bem, vamos encerrando por aqui com essa bela fala do Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Edilson. Obrigado, Tabacou. Obrigado. Eu sempre, quando leio o seu nome na tela, eu esqueço o seu nome. João, obrigado a você. Boa noite. Até segunda, pessoal. Até Boa semana. noite. Boa noite, até. Tchau. Boa noite. Boa noite.